Eu sou o professor João Paulo Cerqueira, sou graduando em Física, em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pelotas, sou do 7º semestre, formando, e boa noite a todos, pessoal. Eu sou o professor João Paulo Cerqueira, sou graduando em Física pela Universidade Federal de Pelotas, sou do 7º semestre, e vou estar trabalhando com vocês o módulo de Mecânica. Semana passada, vocês tiveram aula de ondas com o professor Marcos, tá? E ele explicou para vocês que a gente vai dividir a disciplina de física nesse ano em módulos, né? Então, semanalmente, a gente vai estar revezando esses módulos. Vocês viram a primeira aula do módulo de ondas na semana passada, e hoje vocês vão estar vendo a primeira aula do módulo de mecânica, tá? É uma aula bem introdutória. Tá? A gente vai abordar um pouquinho, tá, de álgebra vetorial e entender um pouquinho sobre as grandezas físicas. Tá? O que são grandezas físicas e como é que a gente as caracteriza. Tá? Perguntinha para vocês, primeira pergunta para vocês, o que é uma grandeza física? Sim, que a Yasmin respondeu ali, é verdade. Uma grandeza física, tá? Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Que eu posso medir e posso relacionar ao fenômeno físico que eu quero observar, tá? Alguns exemplos de grandezas físicas: massa, distância, tempo, velocidade, aceleração, força, temperatura, energia, corrente elétrica, densidade, entre outras que a gente pode medir. É. E o que não são grandezas físicas, por exemplo, sabor, cheiro, sentimento, enfim. Existe uma lista grande que a gente pode ir colocando itens, né? Tá. Na natureza, essas grandezas elas se apresentam de algumas formas, tá? A gente tem dois tipos de grandezas, basicamente. Tá? A gente tem as grandezas que a gente chama de grandezas escalares e grandezas vetoriais. E esse vai ser o nosso objeto de estudo hoje, tá? É o objeto que a gente trabalha bastante na física e na matemática. Tá? O que são grandezas escalares, então? Tá? Existem várias grandezas na natureza que a gente pode simplesmente listar ou identificar a partir do seu módulo, que a gente vai chamar da sua quantidade, tá? E da sua unidade. Por exemplo, eu tenho 60 quilogramas de massa. Isso é suficiente para dizer o quanto eu tenho de massa? Ou, enfim, eu preciso de mais alguma outra informação a respeito disso? Não, né? Mas, por exemplo, eu saio daqui,
eu saio daqui de Pelotas e vou e percorro 300 quilômetros. Tá? Me interessa saber para onde eu estou indo. Ou, além disso, eu posso dizer para vocês, olha, eu percorri 340 quilômetros. Tá? Tá, mas tu percorreu, qual foi o trajeto que tu fez, de onde tu foi, de onde tu estava, para onde tu foi, né? São grandezas que eu já preciso de outras informações, né? E essas grandezas a gente chama de grandezas vetoriais. Aqui alguns exemplos de grandezas escalares, tá? Massa e a sua respectiva unidade, tá? Que é o quilograma, temperatura, que é o Kelvin, quantidade de matéria, que é o mol, trabalho, energia, que é o joule, tá? São grandezas que apenas o seu módulo e a sua unidade são suficientes para escrever. Tá? E essas outras grandezas vetoriais, o que são elas? Tá? Basicamente, como eu estava dizendo, algumas dessas grandezas a gente não consegue descrever apenas pelo seu valor, pela sua intensidade ou quantidade e pela sua unidade. Né? A gente precisa de algumas outras informações. Por exemplo, eu quero fazer um trajeto de 350 quilômetros. Tá? Eu preciso saber o quê? 340, 350 quilômetros, em qual direção, tá? E em qual sentido, né? Desse deslocamento. Velocidade, por exemplo. Tá, eu tô andando para frente ou estou andando de ré. Né? Força também, eu estou empurrando. Tá, não adianta eu falar, estou empurrando com uma caixa com 50 newtons, mas tá, estou empurrando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Eu preciso especificar bem, né, o que está acontecendo ali. E uma outra grandeza que a gente vai trabalhar bastante também, momento linear, está associada com a quantidade de movimento do corpo, de um corpo. Tá? Então, para a gente poder trabalhar com essas grandezas, para a gente entender essas grandezas, a gente precisa inserir um novo conceito matemático, tá? Um novo ente matemático aqui. Definir o que são esses vetores. Né? Já que a gente está falando de grandezas vetoriais, a gente precisa definir e descrever esses vetores e como a gente opera matematicamente com eles. Tá? Um vetor, basicamente, é um ente matemático que ele representa um conjunto de segmentos de reta. Tá? Aqui vocês podem ver, eu tenho um segmento orientado, tenho o que eu chamo de origem desse segmento e o que eu chamo de extremidade desse segmento. Tá? Eu represento um vetor, por exemplo, o vetor V com uma setinha em cima. Tá? Ok. Eu tenho um segmento orientado e eu tenho vários segmentos orientados, né, aqui, e eu posso representar esse conjunto de segmentos orientados. Eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo tamanho e o mesmo sentido, tá? Eu posso dizer que eles são representações do mesmo vetor V, tá? Então, eu posso começar a utilizar algumas técnicas de álgebra, tá? De álgebra vetorial, por exemplo. Eu tenho um vetor V aqui, tá? Eu quero saber como é que eu opero com esse vetor. Eu posso simplesmente... eu tenho esse vetor aqui representando o conjunto de segmentos que possuem o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Então esse cara aqui representa o vetor V, esse cara aqui representa o vetor V, esse cara aqui representa o vetor V, e esse representa o vetor V também. Ou qualquer outro que eu pegar aqui, que tenha mesmo tamanho
que a gente toma aqui como módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? Vai representar esse vetor V. Ok. E aí a gente começa a falar de operações com esses vetores, né? A primeira operação que a gente começa a falar, operação de soma de vetores, né? A gente sai somando, a gente sabe que a gente pode sair somando, né? Matematicamente vetores, só que a gente tem umas regras, né? Ou alguns métodos, melhor dizendo, para somar esses vetores aqui. Claro, uma primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, da mesma forma que quando eu somo escalar eu não posso somar maçã com banana, aqui eu não posso somar um vetor que representa uma coisa com outros que representam outras coisas. Por exemplo, eu não posso somar um vetor que representa deslocamento com um vetor que representa velocidade. Tá? Então, só para deixar bem claro. Então, vamos lá. Um primeiro método é o método da linha poligonal. Tá? Esse método consiste na seguinte técnica. Eu vou representar, eu quero somar U mais V mais W. Tá? Aí eu tenho o meu vetor U, tenho o vetor V, tenho o vetor W. O que eu faço aqui? Tá? Eu escrevo o vetor U, represento o vetor U ali. Na extremidade do meu vetor U, eu coloco o meu vetor V. Eu coloco a origem do meu vetor V na extremidade do meu vetor U. Certo? Agora eu tenho o vetor U mais V. Só que eu ainda tenho que somar W, né? Se eu não precisasse somar W, ok, eu já tinha aqui representado e já mostro para vocês como é que ficaria a soma. Tá? Mas vamos somar U mais V mais W aqui. Então, eu ainda preciso somar W, certo? Então, eu pego a origem de W e levo na extremidade de quem? De U? Não, de V. Da mesma forma que eu peguei a origem de V e levei a extremidade de U, agora eu vou pegar a origem de W e levar na extremidade de V. Tá? E como é que a gente representa a soma desses caras aqui? É uma coisa bem simples, porque a soma, o vetor que vai representar essa soma, ele parte da origem de U e chega na extremidade de W. Ou seja, se eu quisesse somar aqui apenas U mais V, como é que ficaria o vetor soma? Eu teria um vetor que sairia daqui e chegaria aqui. Sairia da origem de U e chegaria na extremidade de V. Mas como estou somando U mais V mais W, o vetor soma aqui é o vetor que sai da origem de U e chega na extremidade de W. Tá? Seguindo essa regra, esse método aqui da linha poligonal. Ok? Um outro método que a gente utiliza para somar vetores, tá? É um método, ele é um pouquinho mais divertido, falando para vocês, em termos que ele permite que a gente possa calcular, inclusive, o módulo dessa soma, né? Vocês já ouviram falar da, da regra do paralelogramo, lei dos cossenos, a matemática? Se vocês não ouviram, a gente vai trabalhar um pouquinho então, tá? Eu tenho ali um vetor U mais V, tá? Aqui a gente quer somar vetores 2 a 2. Eu tenho o U mais V. A gente vai representar aqui pelo método do paralelogramo. Ele facilita para a gente calcular o módulo, como eu falei. Tá? E o que consiste esse método do paralelogramo? Tá? Eu vou representar os vetores U e V. Eu tenho aqui o meu vetor U e o meu vetor V. Eu vou representar eles dois na mesma origem. Vou colocar aqui. Beleza. A origem deles coincide. Ok. E aí, eu descrevo eles, represento eles normalmente. Tá? E aí, o que eu faço aqui? A gente acabou de falar
que eu posso pegar daquele conjunto de segmentos orientados que possuem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido, que representam o meu vetor U. Ou seja, eu posso pegar um outro representante, entre aspas, tá, desse meu vetor U e um outro representante do meu vetor V e fechar um paralelogramo, né? Nota que aqui eu tenho meu vetor, eu tenho meu vetor V e meu vetor U. Ok. Eu fecho o meu paralelogramo, aqui eu coloco na mesma origem, eu tenho origem, origem, aqui eu tenho extremidade, extremidade, né? Aqui eu fecho o meu paralelogramo. Ok. E como é que fica o vetor soma, aqui nesse caso? Fica essa diagonal. Isso aqui coincide com o método da linha poligonal? Uma pergunta para vocês. Coincide, né, pessoal? E não apenas no valor do módulo, Rodrigo, tá? Pelo método da linha poligonal, o que eu faço? Eu pego o meu vetor U, escrevo o meu vetor U. Aí eu pego o meu vetor V, certo? E escrevo ele aqui. Lembra que esse aqui é o meu vetor V também. Né? Eu tenho um conjunto de segmentos orientados, né? E esse segmento aqui representa também o meu vetor V, tá? Então eu pego o meu vetor U, na extremidade de U eu coloco a origem de V, e o meu vetor U mais V, como eu tinha falado, sai, pode ser representado, o meu vetor soma ali de U mais V, ele sai da origem de U e chega na extremidade de V. Yasmin, respondendo a tua pergunta, aqui já, o tamanho dos vetores vão ser iguais? Não, tá? Não necessariamente. Tá? Eu tenho U e tenho V, eles têm um tamanho que representam a intensidade ou a quantidade, tá? Que é um valor escalar, já deixo bem claro, que não necessariamente são iguais. Aqui foi só a minha representação na hora de montar o slide, por isso que eles são bem parecidos o tamanho aqui, tá? Eu poderia ter um vetor U enorme e um vetor V pequenininho e representar essa soma, tá? Respondida a tua pergunta? Certo. Fazendo uma pausa aqui que eu vi que vocês perguntaram, tá? Esses slides eles já estão disponíveis, tá? E aí daqui a pouquinho eu passo o site para vocês, certo? Para quem chegou agora que já perdeu o início da aula. Então, eu havia perguntado para vocês, isso aqui coincide com o método da linha poligonal? Sim, a resposta é sim, coincide. É, até porque é uma representação matemática e os dois métodos estão corretos, né? Então, a gente espera que coincida e, de fato, coincide, tá? E esse método aqui, ele permite a gente calcular o módulo dessa soma. Tá, se eu estou somando U mais V, não estou somando banana com maçã, estou somando banana com banana ou maçã com maçã, tá? A partir disso, eu posso querer saber, tá? Então, quanto vale o módulo dessa soma, a quantidade dessa soma, tá? De fato. Para isso, a gente usa
uma lei, tá, chamada Lei dos Cossenos. A gente pode observar aqui, né, no slide, é a mesma figura do slide anterior, com um acréscimo que eu escrevi um ângulo aqui, tá? Um ângulo θ. Ué, de fato, esses vetores U e V, eles formam um ângulo entre si, né? Um ângulo pode variar, tá? Eu não tenho restrição a esse ângulo aqui, prioritariamente, tá? Então, pela lei dos cossenos, quem não conhece a lei dos cossenos é um tópico que vocês podem já deixar anotados aí por fora, tá? Eu não vou representar, mostrar, demonstrar isso aqui para vocês, mas pela lei dos cossenos a gente representa, tá, a quantidade, o módulo de S por esta equação aqui. Ela de cara é um pouquinho esquisita, né? Grande, uma equação grande até. Mas ela tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena para vocês, né? Se a gente faz esse ângulo aqui ser de 90 graus, tá? A gente cai no famoso teorema de Pitágoras. Se esse ângulo aqui ele forma 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo, né? E por que cai aqui no teorema de Pitágoras? Porque fica cosseno de 90 graus, se vocês lembrarem lá da tabelinha, é zero. Cosseno de 90 é zero, então eu tenho que S é a raiz de U quadrado mais V ao quadrado. Se eu quisesse chamar de A e B, eu teria que S é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que o módulo da soma de U mais V é dado por esta equação. Não se assusta. Tá? E θ ali é o ângulo formado. Tá? U aqui é o módulo do meu vetor U. Esse V aqui, sem setinha, é o módulo do meu vetor V. E θ, como acabei de dizer, é o ângulo formado entre esses vetores. Eu coloco eles na mesma origem e escrevo esse ângulo aí que eles formam entre si. Ok? Se eu posso somar vetor, eu posso subtrair vetor, né? E como é que a gente subtrai vetor? Eu posso, tá? A gente já vai falar um pouquinho melhor disso, mas eu posso representar a diferença entre dois vetores. Eu tenho um vetor U e tenho um vetor V. Eu posso representar a diferença entre esses vetores a partir de uma soma, né? Eu posso representar a diferença a partir de uma soma. Eu estou somando com algo negativo. Estou somando U com um vetor com um sinal negativo. Pergunto também para vocês, o que esse sinal negativo aqui pode representar? Sim, representa a inversão de sentido, né? Não tô mexendo na direção, não estou mexendo no módulo dele, tá? Até porque a gente fala de módulo, a gente está falando, vale ressaltar que a gente está falando de valores positivos, tá? Módulo de uma grandeza é um valor positivo, certo? Então eu posso dizer que, na verdade, eu estou somando com um vetor W, um novo vetor, tá? Mas quem é esse vetor? É o vetor que possui o mesmo tamanho do vetor V, possui a mesma direção do vetor V, porém possui sentido contrário, né?
eu tenho o meu vetor V e represento desta forma. Tá? Ele tem uma dada direção, um dado sentido, um dado tamanho. O meu vetor W, então, ele vai ter o mesmo tamanho de V, a mesma direção, né? Observa que eles estão alinhados, né? Basicamente. Porém, eles vão ter sentidos opostos. Como é que eu vejo que eles estão em sentidos opostos, né? A extremidade, ela aponta para a extremidade V aponta para uma direção e a extremidade de menos V aponta para a direção contrária, para o sentido contrário, no caso. Certo? Ok. Então, eu posso representar, na verdade, pela regra do paralelogramo, mais uma vez, posso representar U mais W, né? Que, na verdade, é U menos V, não deixa de ser U menos V. Então, como é que eu faço isso aqui, né? Eu escrevo, eu poderia, da mesma forma que representar eu posso representar o meu vetor V, tá? Representei o meu vetor V aqui. Escrevo ele aqui, fecho aqui, fecho o meu paralelogramo, e como é que fica a diferença? Fica esta soma, né? É a mesma coisa, a gente está somando, na verdade, a subtração a gente está somando, ainda assim, né? Vamos olhar aqui para cima, para ficar mais simples. Poderia ter feito essa imagem invertida aqui, mas para a gente conseguir visualizar, tá? Eu coloco o meu vetor, esse vetor aqui, ele representa o meu vetor U, então coloco o U e o meu vetor W, que é menos V, na mesma origem. Ok. Fecho o paralelogramo. Então, o vetor que representa essa soma, que na verdade é a diferença, é o vetor que tem origem na origem e extremidade na extremidade, o vetor que fecha essa diagonal, certo? Então, a gente, na verdade, não está usando dois métodos diferentes, um método para soma e outro método para subtração. A gente só reescreveu esse novo vetor V, mudando o sentido dele. Tá? A gente pode ver aqui, na verdade, que é mais conveniente a gente representar a diferença entre U e V por um vetor que sai. Eu estou representando U menos V, certo? U menos V. Então, a diferença de U e V é o vetor que representa essa diferença é o vetor que sai da extremidade de V e chega na extremidade de U, certo? E como é que a gente calcula o módulo? Se a gente está usando a mesma regra, a gente está usando a mesma lei. Tá? Tu observa que eles formam um ângulo entre si, ainda assim, aqui, certo? E esse ângulo, ele, da mesma forma, não tem restrição, enfim, tá? Então, a primeira diferença que vocês podem observar aqui é que na soma de vetores, eu quero calcular o módulo da soma, eu tenho aqui que, na verdade, raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado mais 2UV cosseno do ângulo, e na diferença eu troco esse sinal aqui, basicamente, tá? Aqui é a forma que a gente vai representar esses vetores. Podem ter exercícios que pedem para a gente representar esses vetores, tá? Isso aqui eu quero passar bem rápido com vocês, só para se atentar. Eu tenho meu vetor U, tá? Como é que funciona a multiplicação por um escalar? Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero esse alfa aqui é um número, tá? Basicamente. Escalar, que estou me referindo a número. Tá? Com um valor de alfa aqui, desse alfa maior que 1. Vamos pegar alfa igual a 2, então, tá?
Então, eu teria que αu seria 2u, tá? Alfa igual a 2. Tá? E o que representa esse 2u aqui? Eu tenho um vetor que está na direção e no sentido de u, mas o seu tamanho, o seu módulo, é 2 vezes maior que módulo de u. Certo? Se eu tenho aqui agora um alfa entre 0 e 1, vamos pegar alfa igual a meio. Tá? Ou seja, meio de u, metade de u. O que acontece? Eu tenho u aqui, se eu quero metade de u, eu tenho ainda assim um vetor que está na direção de u, está no sentido de u, mas tem um módulo que é a metade do módulo de u. Tá? Se eu multiplico por um valor menor que menos 1. Tá? Ficou esquisito isso aqui? Tá, mas vamos lá, menor do que menos 1. Ok, vou multiplicar o meu vetor u por menos 2. Certo? Tá bem, menos 2. O que acontece aqui? A gente já viu que eu multiplicar por um sinal negativo, eu só inverto o sentido. Certo? Então, quer dizer, na verdade, eu tenho um vetor que tem um módulo 2 vezes maior do que o módulo de U, né? Que tem a mesma direção de U, porém tem um sentido contrário. Então, a diferença, quando eu falei aqui, vamos tomar alfa para esse caso aqui igual a 2, né? Eu tenho um vetor que é 2 vezes maior que U. Aqui eu tenho um vetor também que é 2 vezes maior que o vetor U, tá? Porém, tem o sentido contrário. O sinal negativo que eu coloco aqui na frente, ele inverte o sentido. Isso fique bem claro. Aqui também, a gente tomar alfa entre 0 e menos 1, vamos tomar alfa igual a menos meio. É a mesma coisa que é. A mesma coisa que eu tomar alfa igual a meio, que aí eu pego metade do meu vetor U, e pelo fato de eu ter um sinal negativo, eu inverto esse sentido. Ficou claro? Convenientemente, pessoal, isso aqui, creio que vocês já devem ter visto alguma vez, tá? Sistemas de coordenadas cartesianas, tá? Marcar pontinho ali no sistema de coordenadas cartesianas, tá? No plano cartesiano. E a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui. A gente utiliza no dia a dia, em navegação, etc. Claro, deixar bem claro, na navegação, por exemplo, a gente utiliza não o espaço, não o plano cartesiano, tá? Até porque a gente vive num espaço de 3 dimensões, e aqui a gente representa duas, tá? A gente pode pensar aqui dimensão x e y, tá? Ou, enfim, distância e altura, comprimento e altura, enfim, tá? A gente utiliza coordenadas para a gente se localizar, tá? E como é que a gente utiliza essas coordenadas aqui? Eu pego no meu plano cartesiano pares ordenados, tá? Pares x, y. E represento aqui, marco. Tem um x, tem um x e um y qualquer, e eu marco ali no meu plano cartesiano, tá? Por exemplo, tá? Eu tenho meu ponto A, que ele tem a coordenada, ele está na coordenada x igual a 4 e y igual a 7. Vamos caçar aqui, né? Eu tenho que o meu ponto A ele está na coordenada x igual a 4, né? X igual a 4 e y igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Encontrei meu ponto A. Da mesma forma, o meu ponto B, né, ele tem coordenada x igual a 8 e coordenada y igual a menos 9. Né? Então, aqui é o zero. Então, se a gente vai caçar o menos 9, a gente desce aqui. Né? Então, x igual a 8, y igual a menos 9. Ponto C, ele tem coordenada x igual a menos 2 e y igual a 2. Então, venho aqui para a origem, para o 0, 0. Está em x igual a menos 2. Eu ando no sentido negativo aqui. X igual a menos 2 e y igual a 2. Ok. Meu ponto D, né, ele tem coordenada menos 5 e menos 4. Então, aqui, menos 5x, né? E menos 4 em y. Mesma forma que ponto E, eu tenho x igual a 5 e y igual a 3. Beleza. Acho que dá para entender como é que a gente já localiza esses pontos aqui no espaço, tá? No plano. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente pode fazer? Tá? Eu sei como é que eu localizo um plano, um ponto no plano. Tá? Então, eu posso escrever algum segmento orientado a partir da origem do meu sistema de coordenadas? Nada me impede. Né? Então, eu, a cada ponto no plano, posso associar um vetor. Né? Eu traço um segmento de reta que liga a origem ao ponto XY. Aqui, por exemplo, eu ligo a origem ao ponto A. Eu posso representar um vetor A. Um vetor que tem origem na origem e extremidade no ponto A. Né? Então, eu tenho aqui, eu tinha lá, né, na verdade, essas coordenadas aqui. Vamos, na verdade, essas coordenadas de ponto, vamos transformar agora como coordenadas de um vetor. Né? É bem simples. Eu estou traçando esse vetor com origem na origem do meu sistema de coordenadas aqui, do meu sistema cartesiano. Eu tenho que as coordenadas desse vetor, na verdade, são as coordenadas do ponto associado aqui. Né? Por exemplo, eu tinha aqui o ponto, eu tinha aqui o ponto A, 4 e 7. Então, eu posso traçar um vetor que liga a origem a esse ponto. Eu tinha o vetor, eu tinha aqui o ponto B, 8 e menos 9. Tá? Eu posso agora traçar, então, um vetor B, que é 8, né? E menos 9. E da mesma forma, eu posso trabalhar com os outros. Tá? Qual é a vantagem aqui? Uma das melhores vantagens, ou principais vantagens aqui, é que isso permite que a gente calcule, por exemplo, a distância entre esse ponto A e a origem, certo? Que muitas vezes o que muitas vezes a gente precisa fazer. Tá? E para isso, já que a gente precisa representar vetores no nosso plano cartesiano, nosso sistema de coordenadas, a gente precisa de alguns caras auxiliares, tá? É o que a gente chama aqui de versores, tá? Esses versores aqui, eles são, primeiramente, tá? São vetores, tá? Então, valem as regras, enfim, tá? E eles têm módulo 1. É como se eu pegasse um vetor aqui, tá? Por exemplo, eu quero representar um vetor na direção x. Tá? Eu quero representar, na verdade, um vetor que tem tamanho 3 na direção x. Então, eu posso pegar esse vetor aqui que tem tamanho 1 e ir acrescentando. Né? Eu chamo esse vetor aqui de vetor i, o vetor que está associado à direção x,
e o meu vetor que está associado à direção y, chamo de vetor j, tá? Por que isso, tá? Porque isso me permite que eu trabalhe apenas com as componentes desses vetores, porque esses caras aqui a gente chama de base desse sistema de coordenadas, tá? Então, se eu conheço aqui, consigo descrever essas componentes aqui, essas coordenadas do vetor que eu vou traçar, tá? Aqui a gente já não fala mais de coordenadas, a gente fala de componentes agora, que eu posso escrever um vetor V, no caso aqui, né? Que tem uma componente em X e tem uma componente em Y, que não necessariamente agora vai estar representando pontos no plano cartesiano de localização. Tá? Eu não vou estar mais interessado só em localização, vou estar interessado em descrever outras coisas também. Tá? E aí facilita bastante a nossa vida, porque eu tendo esses vetores aqui que são a base do sistema de coordenadas, eu só me preocupo agora em descrever essas componentes aqui. A gente chama de Vx e Vy. Tá? Essas componentes aqui, elas são a projeção do vetor V, tá? Na direção x e a projeção do vetor V na direção y. Tá? E como é que a gente faz essa projeção? A gente faz a projeção desses vetores a partir da decomposição deles, né? É a pergunta que surge, como é que a gente determina essas componentes, Vx e Vy, já que agora o nosso trabalho é determinar essas componentes. Vamos olhar para esse cara aqui, então. Tá? A gente vai para as relações trigonométricas, lá, um pouquinho de trigonometria, né? Como é que a gente representa? A gente tem um triângulo retângulo aqui. Como é que a gente representa o cosseno desse ângulo aqui? Eu tenho aqui um ângulo escrito e tenho os meus catetos, basicamente. Tá? Vamos pensar aqui. Como é que eu represento o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente por hipotenusa. Certo? Quem é o cateto adjacente ao ângulo? Vx. Quem é a hipotenusa? V. Mas nesse caso não é o vetor V. É o módulo do vetor V. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa é Vx sobre V. Né? E é o cosseno desse ângulo. Se eu multiplico isso aqui por V, eu isolo que Vx, eu tenho que Vx é V cosseno θ. Da mesma forma, eu tenho que o seno desse ângulo aqui pode ser escrito como o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? E como é que eu escrevo isso aqui? Aqui, observa que é o mesmo tamanho, né? Então, isso aqui é Vy, então é cateto oposto, ele é oposto ao ângulo, dividido pelo tamanho da hipotenusa, que é o módulo de V. Então, seno de θ é Vy sobre V. Da mesma forma, se eu multiplico isso aqui por V, eu tenho que Vy, isolo Vy aqui no caso, tenho que Vy é igual a V seno θ. Ou seja, eu só preciso dessa informação aqui, do módulo de V, e desta informação aqui, que é o ângulo que ele forma, que o vetor V forma entre o eixo horizontal e ele mesmo, tá? Entre o vetor V e o eixo horizontal, e o módulo de V para descrever essas componentes aqui. Isso a gente chama de representação polar, porque a gente precisa só do tamanho desse vetor e desse ângulo aqui escrito, certo? Ok. Tá. Então, na verdade, a gente já viu que a gente pode escrever isso aqui, né? Que V é Vx I mais Vy
J, ou seja, Vx na direção aqui, na direção X, e Vy na direção Y, nada mais justo. Então, que V é igual a V cosseno θ na direção X e V seno θ na direção Y. Rodrigo, respondendo a tua pergunta, I e J não são valores, são vetores de base. Eu uso eles aqui para representar basicamente a direção que eu estou trabalhando. Tá? Eles representam aqui para a gente apenas a direção. Eu estou vendo ali, tem algo multiplicando na direção, eu tenho uma componente ali, tem algo multiplicando na direção X. Tá? Se eu quero descrever vetorialmente ali isso, tem algo apenas na direção X, por exemplo. Esquece isso aqui por enquanto. Aí eu posso dizer, tem algo ali multiplicando a direção X, escrevo isso aqui, tá? E uso o vetor. Se eu quero entender a característica vetorial, uso esse vetor J só para dizer, olha, está na direção X, apenas. Tá? Ele só vai representar a direção para a gente, só para facilitar, tá? o nosso trabalho. Então, tá, disso aqui a gente chega e mostra que V quadrado, que o quadrado do módulo de V, né, é o quadrado de Vx mais o quadrado de Vy. Isso aqui vocês conhecem, né? Teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer um exercício. Tá? Sabendo que dois vetores, U e V, de módulo 6U, 6U aqui, esse U aqui está representando unidade, tá? Como eu disse para vocês, não posso somar banana com maçã. Enfim, são unidades de alguma grandeza, tá? Então, V tem módulo 8 unidades e U tem módulo 6 unidades. Aqui representados abaixo. Eles formam um ângulo de 120 graus entre si. Aí o exercício pede, determina o módulo da soma e o módulo da diferença. Tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, eu já vou pensar, olha, eu tenho o módulo de U, tenho o módulo de V e tenho o ângulo que eles formam entre si. Tá? Eu posso querer representar pelo método da linha poligonal isso aqui. Eu tenho U mais V. Tá? Aí eu represento aqui V, represento U. Somar U mais V e V mais U não faz diferença aqui para a gente. Tá? Então, eu coloco aqui o meu vetor U, o meu vetor V, coloco o meu vetor U na extremidade de V e represento essa soma. Tá, mas não é nem isso que o exercício pede, mas se tu quer entender, basicamente é isso. Tá? Mas eu já tenho as informações de módulo, informações de ângulo. Preciso mais de quê? Mais de nada, né? Eu quero a soma de U mais V. Então, eu posso ir direto para aquela minha equação da soma, né, de vetores, pela lei dos cossenos. Eu tenho, então, que S é igual a raiz de U quadrado mais V quadrado mais 2V cosseno θ. Eu tenho esses valores do módulo de U e do módulo de V. Então, S é raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes cosseno do ângulo que forma. Tá? O cosseno de 120 vale menos meio. Então, eu posso fechar essa soma aqui é mais matemática mesmo. Venho aqui fechando essa soma, tá? Isso aqui dá 36, isso aqui dá 64, isso aqui dá 96, isso aqui dá menos meio. Né? Isso aqui dá 36 mais 64, 96 multiplicado por menos meio, aí fica 48 com sinal negativo. Isso aqui dá 100, aí fica 100 menos 48, que é a raiz de 52. Isso aqui é mais brincadeira matemática. Tá? Não quero que vocês se atentem a isso. Tá? Isso aqui mais treino, isso aqui mais exercício de treino mesmo. Tá? Matemática.
U menos V, então, se a gente quer lembrar da equação aqui, eu posso lembrar da equação da soma, né? E troco esse sinal aqui, isso aqui se mostra, tá? Que é válido, tá? E aí, pela lei dos cossenos, mais uma vez, eu já tenho as mesmas informações, então eu represento aqui, o módulo da soma é raiz de u quadrado mais v quadrado menos 2uv cosseno θ. Tá? Isso aqui, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes cosseno 120. 36 mais 64, menos 96, menos, multiplicando menos dá mais. Né? Vocês estão afiados. E divido por 2. Ok. Então, eu tenho que é 36 mais 64 mais 48. Raiz de 100 mais 48. Dá a raiz de 148, que dá aproximadamente 12,2. Uma coisa interessante de observar que o tamanho, que o módulo da diferença não necessariamente é maior que o módulo da soma. Tá? A gente não tem essa restrição. Esses outros exercícios aqui eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou enviar já para vocês o endereço dessa aula. E aqui a gente já tem as respostas, eu quero falar um pouquinho de outras coisas com vocês, tá? Por que que a gente fala de vetores? Tá? É muito comum na física a gente representar várias grandezas como vetores. As primeiras que a gente começa a ver é posição e deslocamento. Quando eu comecei ali a falar de localização de pontos no sistema de coordenadas cartesianas, eu posso pensar aqui a localização com posição mesmo, tá? Ou até mesmo deslocamento. Tá? Deslocamento e posição, eles têm uma relação entre si. Aqui, vetor posição. Tá? A gente define o vetor posição de um objeto como lugar. A gente adota um sistema de referência, tá? Um sistema de referência basicamente vai ser um sistema conveniente para o que eu quero descrever. Por exemplo, aqui eu tenho duas imagens que mostram que a questão de referenciais, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui um casal dentro do ônibus, tá? Eu quero, por exemplo, descrever a velocidade de alguém que está andando dentro do ônibus em relação a esse casal que está sentado aqui, tá? Isso já mostra, olha, ou em relação ao ônibus, porque eles estão parados em relação ao ônibus, né? Estão sentados, enfim. Mas eu quero descrever velocidade em relação a esse casal aqui. Eu posso tomar como referência, então, tanto o casal quanto o ônibus, né? Aqui da mesma forma, tá? Eu tenho um homem sentado aqui, representação de um homem sentado aqui, e ele está olhando essas pessoas aqui dentro desse ônibus, ele vai dar um tchauzinho para essas pessoas, tá? Para ele, essas pessoas passam com uma baita velocidade, né? Para ele. E para essa mulher aqui, por exemplo, representada. Esse homem aqui está parado em relação a ela, né? Ou em relação ao ônibus, mas esses dois aqui, enfim, o ônibus está se movendo com uma velocidade em relação a esse homem, tá? Então, referenciais são escolhas convenientes, não são arbitrárias. Assim, a gente escolhe para descrever o nosso problema físico, aquilo que a gente está observando, tá? Então, a gente adota o sistema de coordenadas cartesianas, tá? Para descrever a posição de um ponto no plano, tá? Num dado instante de tempo. Aqui a gente vai pensar só no plano, tá? A gente pode pensar, por exemplo, aqui uma formiga andando na parede,
tá? Imagina que aqui é a quina da parede, aqui é a altura e largura, tal. E eu tenho uma formiguinha descrevendo uma trajetória aqui na parede, tá? Eu posso definir um vetor posição que ele vai depender do tempo, tá? Quer dizer, a formiga no instante qualquer estava aqui, passa um instante, ela está aqui, depois de um intervalo de tempo ela pode estar aqui ainda, ela pode estar aqui depois de um intervalo de tempo, tá? Como a gente fez lá para quando a gente foi definir aqueles pontos no plano cartesiano, a gente escreveu um vetor que que saía da origem do sistema de coordenadas até o ponto do meu interesse, né? Essas coordenadas aqui desse vetor, essas componentes desse vetor, elas acabam dependendo do tempo também. É uma função aqui, não sei se vocês já chegaram a ver funções, mas é uma função do tempo. A priori não se atentem muito a isso, que até então a gente não vai, nesse momento, trabalhar com a descrição dessas funções, tá? Mas depende do tempo, porque a formiga pode estar andando em linha reta. Aqui eu tenho, imagina, né, que isso aqui é uma parede, enfim, e a formiga está andando só na horizontal e não na vertical. Ou seja, a posição da formiga muda na direção horizontal, mas não muda na direção vertical. Ou a formiga pode estar subindo a parede, a aranha subindo a parede, enfim. E aí sim, a posição em relação ao eixo Y muda, né? Mas a posição em relação ao eixo X não muda. Então, é conveniente eu dizer, olha, essas coordenadas aqui, elas dependem do tempo, porque pode ser que no instante posterior a formiga não esteja mais naquela posição, seja em X ou em Y. Tá? Então, como a gente usa, a gente pega essas componentes aqui e representa, eu tenho o componente X que posso representar aqui na direção X, e tem essa componente Y que eu posso representar na direção Y. Tá? E aí, enfim, eu uso aqueles versores só para dizer, olha, eu estou representando aqui o movimento em X, tá? Eu estou representando o movimento na horizontal e o movimento na horizontal. Isso aqui garante que eu posso representar esses movimentos de forma independente. Uma coisa que tem que ficar bem frisada aqui para vocês, que o movimento, por isso, aqui, ele acaba sendo independente. Ou seja, o que acontece na horizontal não influencia o que acontece na vertical. Tá? Por exemplo, um corpo caindo, eu tenho uma bola caindo, tá? E aí eu dou uma raquetada nessa bola. Tá? A bola está caindo na horizontal, eu dou uma raquetada vertical. A velocidade eu tenho uma bola caindo, dou uma raquetada, tá? Na horizontal. A velocidade na vertical, ela não vai mudar. Mas a velocidade que vai mudar aqui é a velocidade na horizontal, porque eu dei uma raquetada horizontal, certo? Um exemplo bem simples, tá? Aqui a unidade, só para frisar aqui, a unidade do Sistema Internacional, metro, tá? Que a gente usa para posição, tá? Ou deslocamento, enfim. E o que é o vetor de deslocamento, tá? Não se atente a essa imagem tanto assim, mas ela explica um pouquinho, tá? Imagina que no instante essa formiga andando ali na parede estava nessa posição aqui, tá? Tinha uma coordenada x, 0, que a gente vai chamar aqui associada ao instante inicial, e y, 0. E depois de um dado intervalo de tempo, essa formiga andou e chegou numa posição, tá? O que acontece aqui? Ela estava numa posição e ela foi para outra posição. Tá? E essa posição aqui que ela foi, ela
pode depender do tempo. Ela pode ter ido para cá, pode ter ido para cá, enfim, eu só estou usando aqui para descrever basicamente como é que se dá esse deslocamento, tá? Então a formiga estava aqui e foi para cá a partir de um intervalo de tempo, depois do intervalo de tempo, tá? A gente define então o deslocamento como a variação do vetor posição, ou seja, eu estava aqui numa posição R0 e fui, descrita por um vetor, fui para uma posição R de T, tá? Ou enfim, uma posição R, tá? Não vamos pensar nem em dependência de tempo aqui a priori, tá? Só para a gente descrever essa imagem. E o meu vetor deslocamento, o vetor diferença entre esses dois, tá? E como é que a gente descreve a diferença de vetores? Né? R menos R0 é o vetor que parte de R0 e chega em R. Tá? Mas se a gente olha aqui tanto para o eixo vertical quanto para o eixo horizontal, eu observo que eu posso descrever também, eu posso descrever um deslocamento tanto na horizontal quanto na vertical. E esses deslocamentos são independentes, né? Mais uma vez, deslocamento aqui ele vai ser independente nas direções. Né? O que acontece aqui em X não influencia o que acontece aqui na direção Y. Tá? Então, deslocamento, o que é? Para frisar, tá? Deslocamento é variação de posição. Eu estou aqui sentado na minha cadeira. Fui lá na sala. Voltei para cá. Qual foi o meu deslocamento? Voltei para a mesma posição. O deslocamento foi nulo. Certo? Agora, uma observação. Deslocamento não é distância percorrida. Tá? Suponha que eu fui daqui até a minha sala, que é basicamente uma linha reta, tá? E tem 3 metros. Tá? O meu deslocamento foi nulo, mas eu fui lá e voltei. Qual foi a distância que eu percorri? Foi uma distância de 6 metros. Né? 3 metros para ir, 3 metros para voltar. Então, vale atentar para isso. Tá? Tenho aqui alguns exercícios, tá? Que frisam bem isso. Eles já estão respondidos, tá? Mas mesmo assim, eu vou deixar o link para vocês agora, tá? A gente vai encerrando a aula por hoje. Eu vou deixar o link para vocês dessa aula. E já tem alguns exercícios aqui, eles já estão com essas diferenças, principalmente aqui entre deslocamento e distância percorrida, por exemplo, tá? E outros tópicos que a gente for trabalhar. Eu vou